E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a espinha dorsal de qualquer resposta a emergências bem-sucedida. Vamos descobrir como transformar um plano que muitas vezes parece só uma lista de boas intenções numa verdadeira máquina de execução. E o segredo para isso tudo? Clareza. E olha, antes da gente começar, é super importante dar o crédito a quem merece. Toda a nossa análise de hoje é baseada no excelente trabalho do engenheiro Rubens César Pérez. É um material de altíssima qualidade e a gente agradece muito por ele. Para começar, tem uma frase que, nossa, resume tudo perfeitamente. Um plano de ação sem objetivos claros não passa de uma lista de desejos. Sabe, aquela coisa que a gente torce para dar certo. Agora, quando a gente coloca objetivos SMART nesse plano, aí a história muda. O plano vira execução. E é essa transformação que a gente vai entender direitinho hoje. Então, qual vai ser a nossa jornada? Primeiro, a gente vai entender por que os planos vagos são um problema. Depois, vamos apresentar a solução, o famoso método SMART. Na sequência, vamos ver como ele se encaixa no sistema de comando de incidentes, analisar alguns exemplos práticos da indústria, aprender a validar os objetivos e, claro, no final, colocar o conhecimento à prova. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo começo, né? O grande problema dos planos que são vagos, genéricos, no universo do Sistema de Comando de Incidentes, o SCI, os objetivos são muito mais do que simples metas. Pensa neles como os trilhos de um trem. São eles que guiam cada ação, cada recurso mobilizado e cada decisão de segurança. E o que acontece quando esses trilhos são tortos ou, pior, nem existem? Aí, o caos se instala. Objetivos mal definidos geram ruído na comunicação, cada um entende uma coisa, eles aumentam o risco para as equipes que estão lá na linha de frente e, claro, geram um desperdício enorme de tempo, de equipamento, de dinheiro, coisas que, numa emergência, a gente simplesmente não pode se dar o luxo de perder. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Mas e a solução? Como a gente sai desse ciclo de planos que não funcionam? A resposta, pessoal, está numa sigla de 5 letras. SMART. Essa é a ferramenta que transforma desejos em comandos claros e que podem, de fato, ser executados. O legal do SMART é que ele é como um checklist. Para cada letrinha tem uma pergunta-chave que a gente precisa responder. O S de específico pergunta o quê, onde, quem. O M de mensurável, quanto. Como eu vou medir o sucesso? O A de atingível, isso é realista? A gente tem gente e equipamento para isso? O R de relevante, fazer isso nos leva mais perto de resolver a emergência? E o T de temporal, qual é o prazo final? São essas perguntas que tiram o objetivo do campo das ideias e trazem para a realidade. Olha, para entender o poder disso, vamos ver um antes e depois. A diferença é gritante, sério. De um lado, um objetivo vago, controlar o vazamento. Ok, mas como? Quando? Do outro lado, um objetivo SMART. Interromper o vazamento de amônia em 30 minutos, isolar uma área de 100 metros com 2 equipes usando equipamento de respiração e monitorar a concentração para que fique abaixo de 25 ppm. Viu a diferença? Um é um desejo, o outro é uma ordem de missão. Beleza, a teoria é ótima, né? Mas como isso se encaixa no dia a dia, nos formulários, na papelada toda do SCI que as equipes usam? Vamos ver agora como o SMART se conecta com o fluxo de trabalho real de uma resposta a incidentes. Pensa nisso como uma linha de produção. Tudo começa no formulário ICS-202. É ali que o comandante do incidente define os objetivos SMART. Essa clareza toda desce para os formulários ICS-215 e 215A, onde o pessoal de operações define as táticas e analisa os riscos. E, por fim, tudo isso chega no ICS-204, que é a ordem de missão da equipe que vai para campo. É uma cascata de clareza, do estratégico ao tático. E agora, atenção, porque essa aqui é a regra de ouro de todo o sistema. É o teste de realidade do nosso plano. Se lá no ICS 215 o pessoal de operações e logística percebe que não tem gente, não tem equipamento ou não tem tempo para cumprir o objetivo, não adianta fingir que vai dar. A única atitude correta é voltar para o ICS 202 e ajustar o objetivo. O plano tem que ser realista, sempre. Chega de falar de formulário e teoria, né? Bora pro que interessa. Ver como isso funciona na prática, em cenários reais, com pressão de verdade. Vamos analisar alguns exemplos direto da indústria. Vamos imaginar um vazamento de amônia. Um objetivo vago seria parar o vazamento. Mas o objetivo SMART, ele é muito mais completo. Olha só, interromper a fonte do vazamento e reduzir a concentração de amônia para menos de 25 ppm até as 10h30 da manhã. Tá tudo aqui. O que,
Quanto e quando. É específico, mensurável e com prazo definido. Zero ambiguidade. Outro exemplo, agora com ácido sulfúrico. Em vez de só falar limpar o derramamento, a gente especifica conter o derramamento numa área máxima de 3 metros quadrados até as 2 da tarde. E mais, neutralizar o pH da área para um nível entre 6 e 9. Usar métricas como área e faixa de pH dá para a equipe de campo um alvo claro do que é missão cumprida. E para fechar os exemplos, um dos cenários mais complexos, incêndio em tanque. Aqui, o objetivo precisa ser cirúrgico. Extinguir as chamas no tanque T01 em até 60 minutos, contados a partir do início da aplicação de escuma. Isso cria um senso de urgência e um cronômetro claro. Além disso, o objetivo já inclui proteger os tanques vizinhos e garantir os recursos. É um plano de batalha completo. Ok, os exemplos ajudam muito a clarear as ideias, né? Mas como a gente pode ter certeza de que o nosso próprio objetivo está bem escrito? E tão importante quanto, quais são as pegadinhas, os erros mais comuns que a gente precisa evitar? Vamos ver isso agora. Pois é, existe um checklist super rápido, coisa de 30 segundos, para bater o olho e validar um objetivo. Primeiro, ele passa em todas as letras do SMART? Segundo, ele é factível dentro do período operacional, do turno de trabalho? Terceiro e quarto, os recursos e análise de risco foram checados lá nos formulários 215 e 215A? E por último, todo mundo entende o que significa sucesso? Se a resposta for sim para tudo, pode seguir em frente. E aqui, pessoal, tá um dos erros mais comuns mesmo que a gente vê por aí: confundir o objetivo com a tática. Ou seja, confundir o que a gente quer alcançar com o como a gente vai fazer isso. Por exemplo, aplicar espuma não é um objetivo, é uma tática, é uma ação. O objetivo é extinguir as chamas do tanque. Entender essa diferença é o que separa um planejador amador de um profissional. Bom, depois de toda essa teoria e todos esses exemplos, que tal a gente testar o conhecimento? Bora para um quiz bem rápido, só para ter certeza de que os pontos principais ficaram bem amarrados. Vamos lá! Primeira pergunta na tela, vamos lá. Para registrar oficialmente os objetivos do incidente, aquele documento que dá um norte para todo mundo, qual formulário do SAI a gente usa? É o 204, o 215, o 202 ou o 215A? Pensa lá no comecinho do nosso fluxo. E a resposta certa é letra C, o ICSO 202. É isso aí, é nele que tudo começa. É o coração da estratégia para aquele período operacional. É o documento mais importante da pasta do plano de ação. Vamos para a última, e essa aqui é fundamental, hein? Tem a ver com aquela regra de ouro que a gente falou. Se na hora de planejar as táticas a gente descobre que falta gente, falta equipamento, falta alguma coisa, qual é a atitude correta a ser tomada? A única ação correta é: ou você ajusta o objetivo lá no ICS 202 para algo que seja realista com o que se tem na mão, ou então você solicita mais recursos e espera eles chegarem. O que não pode de jeito nenhum é seguir em frente com um plano que a gente já sabe que é furado. Isso é receita para dar errado. Para a gente fechar, vamos lembrar daquela analogia do trem. O objetivo SMART é o trilho, firme, reto, apontando na direção certa. A tática é o trem que corre sobre ele. E os recursos são o combustível. Não adianta ter o trem mais potente do mundo se os trilhos não existem ou levam para o lugar errado. Então, a mensagem final é essa: escrevam objetivos SMART e vejam seus planos finalmente saírem do papel e ganharem tração para entregar resultados de verdade.